Bom dia a todos. Eu me chamo Edilane, moro em Curitiba e nessa semana nós vamos estar juntos estudando a lição 7 da nossa lição na Escola Sabatina. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando lições do livro de Atos. E essa semana nós vamos meditar um pouquinho, aprender um pouquinho mais, né, sobre o livro de Atos, dando continuidade, né, a lição 7, da página 52 em diante. Então, o título dessa semana diz assim: ousadia concedida. A palavra ousadia, ela no dicionário, ela diz que é característica ou qualidade de ser ousado, coragem. Então, essa semana, provavelmente, nós vamos estar vendo, né, aqui um dom do Espírito Santo, né, coragem, né, aquela ousadia, e está predicando a mensagem do Evangelho, né, em vários lugares. Então, vamos atentar a isso. O texto para memorizar diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 42. E o texto aqui inspirado, né? Está lá na página Evangelismo, página 297, diz assim: deixe o povo entender que você tem uma mensagem que significa vida, vida eterna para eles caso aceitem. Se algum assunto deve entusiasmar a alma, é a proclamação da última mensagem de misericórdia ao mundo que perece. Então, o primeiro título aqui do início da semana diz assim: tudo sobre o altar. A pergunta A pergunta-se: como o juízo contra Ananias e Safira afetou os crentes? O que devemos considerar com respeito às posses atualmente? Então, lá no livro de Atos 5:11, responde a primeira parte da pergunta, que diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Então, na semana passada, a gente estudou, né, o que aconteceu ali com Ananias e Safira, quando eles tentaram usar de hipocrisia, né, de falsidade para com os apóstolos, né, tentando mentir para o Espírito Santo, e eles foram punidos por isso, né, porque era uma coisa muito grave que eles fizeram. Então, isso servia de exemplo para que outras pessoas, né, não fosse ousado, né, para o mal, aqui nesse sentido, né, para fazer o mesmo. Então aqui, quando eles receberam, né, ali a punição, né, do seu ato, então a igreja, os crentes ali ficaram com medo, temeram, né? Todos que ouviam as coisas ficaram com medo. E a segunda parte da pergunta pergunta o que devemos considerar com respeito às posses na nossa atualidade. Então, aqui no texto inspirado, a gente veja que Deus ele quer que a gente se apegue, né, das coisas materiais. Nosso tesouro deve estar lá no céu. Então, quando a gente tem nessas posses, nesses bens, a gente deve consagrar a Deus, né, consagrar para a pregação do Evangelho. E quando a gente coloca nossos bens materiais, assim como Ananias e Safira fizeram, né, em primeiro lugar, então a gente não, nosso coração não está no céu. E aqueles que não estão com o coração no céu, né, não podem herdar o céu. A gente tem que desejar, né, lutar e cada um cumprir o seu dever. Aqui na último pedacinho da notinha diz assim, ó: vi que se alguém se apegasse às propriedades e não indagasse ao Senhor quanto ao próprio dever, ele não o tornaria conhecido e teria permissão para manter a propriedade. Mas um tempo de angústia, ela surgiria perante ele como uma montanha para esmagá-lo. E tentaria se livrar dela, mas não teria condições de fazê-lo. Ouvi alguns se lamentando assim. A causa estava enfraquecendo. O povo de Deus andava faminto pela verdade. E não fizemos qualquer esforço para suprir a demanda. Agora nossa propriedade é inútil. Deveríamos tê-la liberado para acumular um tesouro no céu. Que lamento triste, né, para aqueles que colocam essas posses em primeiro lugar. Então, que Deus ajude nós, né, a acumular tesouro no céu e a ter sempre em mente que nosso dever aqui nesse mundo é de ser um instrumento na mão de Deus para pregar o Evangelho e levar as almas
ao arrependimento e salvar almas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aguardo vocês amanhã para o estudo do nosso segundo